Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videorevisão e hoje nós falaremos do tecido ósseo. O tecido ósseo, sendo um tecido conjuntivo, é formado de células, fibras e material intercelular. O tecido ósseo apresenta três tipos de células que nós podemos ver na imagem. Temos os osteoblastos, célula jovem que produz fibras e material intercelular. É o tipo de célula responsável pela produção do material ósseo. Osteócito, depois que envelhece, o osteoblasto se transforma numa célula cheia de expansões, lembrando uma estrela, e passa a se denominar osteócito. E o osteoclasto é uma célula que faz intensa atividade de fagocitose, destruindo o material ósseo. Então, o tecido ósseo é rico em fibras elásticas, constituídas pela proteína colágeno. Por mais estranho que pareça, o osso tem uma boa flexibilidade, graças à presença dessas fibras. O material intercelular do tecido ósseo é rico em fosfato e carbonato de cálcio. Essas substâncias as dão uma boa rigidez ao osso. Tendo flexibilidade, o osso pode se deformar quando submetido a uma carga forte ou quando está pobre em cálcio. Tendo rigidez, o osso pode suportar forças bastante grandes. O tecido ósseo que forma o osso é todo atravessado por canais com vasos sanguíneos. Dessa forma, as células ósseas recebem alimentos, oxigênio e podem eliminar seus restos. Como você vê, o tecido ósseo está sempre em grande atividade e não é uma estrutura morta. A cavidade central do osso é ocupada pela medula óssea. Quando é nova, essa medula apresenta a cor vermelha. É a medula óssea vermelha que produz as células do sangue, como hemárcias e muitos tipos de glóbulos brancos, e um outro tipo que se fragmenta, originando as plaquetas. Pelo fato de produzir células do sangue, a medula óssea vermelha constitui o tecido hemocitopoético. Hemo, sangue, cito, célula, poiese, criar, formar. Quando envelhece, a medula óssea de certas partes do osso é invadida por gordura e passa a se chamar medula óssea amarela. Não produz mais elementos do sangue e constitui o que o povo chama de tutano. O osso da canela do boi tem tutano e se usa para fazer uma deliciosa sopa. O tecido ósseo tem dois tipos de células que atuam de modo contrário. O osteoblasto produz o osso, isso é, importante para refazer estruturas. E o osteoclasto destrói o osso. E isso é importante para eliminar o crescimento do calo ósseo, que se forma ao recompor fraturas. Crianças com deficiência de cálcio, por exemplo, ou de vitamina D, apresentam calcificação óssea deficiente. Os ossos podem crescer menos do que o normal e a criança vai sofrer de raquitismo. Além disso, os ossos perdem em rigidez e pelo próprio peso da criança se dobram de um modo muito característico. Ok, pessoal, agora eu vou fazer uma breve introdução para vocês. Eu vou falar um pouco sobre o que é o endósteo, o periósteo e o osteon. Mas antes eu vou deixar esses termos claros para vocês poderem entender. O endósteo é uma fina membrana que reveste as superfícies ósseas internas, incluindo os espaços medulares, os quais contêm medula óssea amarela ou vermelha. O periósteo, ele tem duas camadas, uma camada fibrosa externa, contendo fibras colágenas e fibroblastos, e uma camada osteogênica interna, contendo células osteoprogenitoras e osteoblastos. Ele encontra-se ancorado ao tecido ósseo pelas fibras de Sharpey. E, por último, vamos falar do osteon. Então, no osteon, para a gente poder entender, eu vou ter que falar do sistema de lamilares. A organização lamilar é claramente evidente como finas camadas ou lâminas constituindo o tecido ósseo. Elas estão organizadas como lâminas circunferenciais externas e internas, osteões e lamilares intersticiais. Os osteões ou sistemas de Henry
são estruturas cilíndricas compostas por lâminas concêntricas de tecido ósseo. Suas lacunas são vazias, porém no osso vivo elas contêm osteocitos. Os canalículos irradiam-se das lacunas em direção ao canal de Reeves, centralmente localizado, o qual no osso vivo aloja vasos sanguíneos, osteoblastos e células osteogênicas. As linhas cimentantes demarcam a extensão periférica de cada ósteo. Os canais de Volkmann interconectam canais de Reeves vizinhos. Ok, agora que já nos localizamos, vamos falar do tecido ósseo esponjoso e do tecido ósseo compacto para a gente poder entrar no periósteo, no endósteo e no osteum. Vamos lá. O tecido ósseo esponjoso apresenta grandes espaços abertos circundados por delgadas placas de tecido ósseo anastomosados. Os grandes espaços são ocupados pela medula óssea e as placas de tecido ósseo são trabéculas compostas por várias camadas de fibras colágenas mineralizadas, as lâminas colágenas. O tecido ósseo compactado é muito mais denso do que o tecido ósseo esponjoso. Seus espaços são de tamanhos muito reduzidos e sua organização lamelar é muito mais precisa e mais espessa. A matriz calcificada é composta de 50% de sais minerais e 50% de matriz orgânica, tais como colágeno do tipo 1 e glicosaminoglicanos associados e proteínas, e água associada. O osso é sempre coberto e revestido por tecido conjuntivos moles. As cavidades medulares, espaços do tecido ósseo esponjoso, canal medular da diáfise do osso longo e entre outros, são revestidas por uma camada denominada endósteo, lembra? Compostos de células osteoprogenitoras, provenientemente conhecidas como células osteogênicas. Os osteoblastos e, ocasionalmente, osteoclastos e o periósteo, lembra periósteo? E o periósteo, lembra periósteo? Que recobre a superfície óssea externa, é composto de uma camada fibrosa externa, a qual consiste principalmente de fibras colágenas e povoada com fibroblastos. A camada osteogênica externa consiste de algumas fibras colágenas e principalmente de células osteogênicas e de sua progenie, os osteoblastos. O periósteo é aderido ao osso através das fibras de Sharpe, feixes de colágenos aprisionados na matriz óssea calcificada durante a ossificação. A porção orgânica da matriz óssea é produzida pelos osteoblastos, células derivadas de seus precursores menos diferenciados, as células osteoprogenitoras. À medida que os osteoblastos elaboram a matriz orgânica óssea, eles se tornam aprisionados, e à medida que a matriz se calcifica, os osteoblastos aprisionados tornam-se osteocitos. Os osteócitos, que ocupam espaços de formato lenticular conhecidos como lacunas, possuem longos prolongamentos alojados em minúsculos canais ou túneis conhecidos como canículos. Uma vez que o tecido ósseo ou contrátil da cartilagem é um rígido tecido vascularizado cujos vasos sanguíneos penetram e perfuram. Os canículos finalmente abrem-se em canais conhecidos como canais de Reeves ou canais aversianos, os quais abrigam os vasos sanguíneos. Cada canal de Reeves é circundado por lâminas colágenas concêntricas que contêm osteócitos aprisionados em lacunas, pelas quais se irradiam prolongadamente, que ocupam os espaços canículos. Este conjunto é conhecido como osteum, lembra? Osteum ou sistema de Reeves, ou ainda sistema aversiano. Os canículos de um osteum estendem-se para o canal de Reeves a fim de trocar materiais de refúgio celular por nutrientes e oxigênio.
Os canais de Reeves, os quais são mais ou menos paralelos ao eixo longitudinal do osso longo, estão conectados uns aos outros por canais de Volkmann. As lâminas ósseas do tecido ósseo compacto estão organizadas em 4 sistemas laminares: os sistemas de lâminas circunferenciais externo e interno e de lâminas intersticiais e o osteon. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Eu tentei focar mais na parte do periósteo, do endócito e do osteon, para ficar um pouquinho mais claro do que é cada coisa. Então é isso. Tchau!